É que o Cabeleira, quando ele fala, a gente já. Eu vivo aqui dentro com ele. Tem crescido aqui, principalmente aqui dentro, uma formação de ideias bem ferrenha de um enfrentamento mais direto, né? E baseado em conceitos de outros lugares, de outros países, né? Por exemplo, o comunismo não é uma coisa do Brasil, né? Nunca teve aqui. Mas eles trazem no conceito ideológico deles uma igualdade onde o povo, né, a base mais lesada ali, a mais fraca, se insurge e consegue, de alguma forma, vencer o inimigo maior, que é esse que a gente tem hoje, né? Esse conceito é válido? Você acha que se a gente, por exemplo, caminha para o comunismo com as ideias que eles têm, seria uma opção para a gente? Olha, esse é um pessoal que fala muito nas redes sociais, mas eu não vejo na realidade isso. Eles esperam uma revolução para depois de amanhã e parece que a história responde eles de uma maneira totalmente diversa. A história não está caminhando para onde eles falam que está indo. Né? Nisso eles são, inclusive, relativamente infiéis ao próprio Marx. Quem conhece a dialética, ele não tenta adivinhar o processo histórico. Ele observa o processo histórico e vê para onde ele está caminhando. E eu não vejo o processo histórico caminhando para nenhuma revolução comunista. Até porque, para você ter uma revolução proletária, você precisa de um proletariado organizado e monolítico. Você não tem isso hoje. Isso é uma ilusão. Entendeu? Compara a situação dos trabalhadores hoje com a da década de 80, com sindicatos fortes, etc. Não tem. Não é por aí o caminho. É que eles têm esse discurso, é um discurso que atrai determinado, não atrai os trabalhadores, entendeu? Em geral, quem sonha com a revolução proletária não é trabalhador, entendeu? É gente de classe média, entendeu? Que está querendo romantizar a vida, está querendo sair do tédio. Né? Sim. Eu não vejo a situação por aí. E por formação, por convicção, eu também sou contra a violência. Não sou partidário da violência e não acho que a violência possa resolver, a violência por si só possa resolver algum problema. Eu acredito mais nas soluções educacionais, como eu coloquei aqui. O senhor acredita que a igreja pode ser uma ferramenta para essa guerrilha cultural? Mas com certeza. Mas com certeza. O Brasil, ele foi um projeto dos jesuítas, na verdade. Tem um Stefan Zweig, que era um austríaco que se refugiou no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Ele escreveu Brasil, País do Futuro. Brasil, País do Futuro é o título do livro do Zweig. E ele tem um capítulo que fala da importância que os jesuítas tiveram para a formação da nacionalidade brasileira, para a formação da mestiçagem, do caráter integrativo do brasileiro. E a Igreja Católica, ela esteve desde a origem, desde a raiz da formação da nacionalidade. Não dá para amputar o Brasil disso. E o conhecimento, o estudo da doutrina social da Igreja pode nos ajudar muito nesse processo de conhecimento do Brasil, até para a superação dessa falsa polarização ideológica. Porque as ideologias, elas sempre partem de princípios a priori. Elas sempre partem de um mundo como ideia. Primeiro fulano imagina um mundo, aí ele tira a conclusão de que vai haver uma revolução proletária, mas é só na cabeça dele.
Entendeu? Ele não está examinando o mundo. O outro, ele vai imaginar um mundo sem Estado, em que o mercado atende a todas as necessidades, aquela fantasia ANCAP. Então as ideologias, elas acabam alienando o ser humano da realidade. E a doutrina social da igreja nada mais é do que a velha filosofia política clássica, que começa com Aristóteles. Né? O catolicismo, a doutrina do catolicismo, ela tem, vamos dizer assim, duas partes. Tem uma parte natural e uma parte sobrenatural. Uma parte natural que ela é demonstrada pela filosofia clássica. Então tem uma base racional ali. Né? E você tem a parte sobrenatural, que fala dos mistérios da fé, dos sacramentos, etc. A lei moral, os 10 mandamentos, eles não são algo sobrenatural, que está além do entendimento humano. Natural. É a lei natural. Você não roubar, não matar, não prejudicar os outros, não pegar a mulher dos outros. Isso é o mínimo, né? Isso. E a doutrina social da igreja, ela está praticamente toda neste nível inferior natural, naquilo que é atingido pela razão humana. Tanto que as grandes encíclicas sociais dos papas, São João XXIII, por exemplo, a encíclica Pacem in Terris, Mater et Magistra, ele se dirige, toda a encíclica significa circular, é carta circular. Então, o Papa escreve uma encíclica e está mandando uma carta circular. E ele endereça a carta. Em geral, ele endereça aos bispos ou ao povo fiel. As encíclicas sociais, elas são endereçadas ao episcopado, aos fiéis católicos e a todos os homens de boa vontade. Porque para você aceitar o que está ali, basta você ter boa vontade, basta você ter reta intenção. Porque ele está se apoiando, invocando apenas a razão humana. Veja só, no tempo que o Bush invadiu o Iraque, São João Paulo II, que era o Papa da época, ele protestou contra aquilo. Ele não protestou em nome de uma fé, porque o Bush não tinha a fé dele, nem poderia. Ele protestou em nome do direito natural, em nome da lei natural. Né? E as encíclicas sociais dos papas, elas invocam a ordem natural, o ser. Né? A filosofia de Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, é a filosofia do ser. Então, isso ajuda a superar as polarizações ideológicas, porque enquanto as pessoas estão discutindo com princípios a priori que são incompatíveis uns dos outros, a doutrina social da igreja vai convidar o cara e falar: olha, vamos olhar a realidade, vamos ver como as coisas são. O São João 23, ver, julgar e agir. Então, em vez de você partir de princípios ideológicos a priori, vamos examinar a realidade para ver como ela é, vamos tirar os conceitos do ser e não tentar impor os nossos conceitos. Então, esse olhar, essa chamada de atenção de olhar, deixar de olhar as ideias, o mundo como ideia, para você enxergar o mundo como tal, o ser como ele é, eu acho fundamental para a superação das ideologias. Entendeu? Você superar a ideologia pela filosofia, pelo amor da sabedoria. Você se desprender de si mesmo, você deixar de olhar, fazer de suas ideias ídolos e ver como estão as coisas, como resolvê-las. Ter essa humildade fundamental. Então, mas a ideologia não é algo que você tem que seguir, assim, você não tem que ter uma ideologia, uma ideologia de vida, alguma coisa, ou toda ideologia é cegante? Tem vários conceitos disso. O conceito de ideologia, ele já começou negativo, né? O próprio conceito marxista de ideologia primitiva era negativo. Quando Marx escreve a Ideologia Alemã, né, um livro do Marx, ele conceitua a ideologia como um véu de ideias que encobre a realidade de opressão e exploração da sociedade. Então, o conceito original do próprio marxismo de ideologia é de enganação. Quem mudou isso foi o Lenin. O Lenin, ele vai reconhecer, não, o marxismo é ideologia também. É a ideologia revolucionária do proletariado.
Assim como o Marx criticou a ideologia da burguesia, eu também não posso negar que o próprio marxismo seja ideologia. O Marx se reveraria no túmulo com uma inversão dessa. Mas foi Lenin que colocou. O marxismo é também uma ideologia, a ideologia revolucionária do proletariado. Mas, originalmente, o conceito de ideologia do marxismo é negativo e é um conceito materialista. Por quê? Porque o Marx vai dizer, olha, que existe a realidade material, que existem são as relações de produção. Tudo que passa disso é construção ideológica. O direito é construção ideológica, a religião é construção ideológica, as artes são construção ideológica, e todas essas construções ideológicas são para encobrir essa realidade de exploração. Isso é o marxismo de Marx. Isso é o que está na ideologia alemã. Agora, essa visão negativa da ideologia não começa com Marx, começa com Napoleão. Começa com Napoleão Bonaparte. Porque a palavra ideologia, na verdade, foi inventada por um filósofo francês, Destutt de Tracy. E essa turma começou a fazer oposição a Napoleão Bonaparte. E eles eram discípulos de Kant. E aí, esse filósofo francês, ele deu o conceito de ideologia, ele deu o nome de ideologia para uma suposta ciência das ideias. Ele era discípulo de Kant, o Kant tinha aquele negócio de tentar expor as estruturas a priori da mente humana, e o Destutt de Tracy, ele continuou esse trabalho e deu o nome de ideologia. E aí o Napoleão, eles acabaram brigando com o Napoleão, e num discurso no Conselho de Estado francês, o Napoleão, ele reduz a ideologia a um conceito negativo e diz que ela é culpada de todas as desordens que têm acontecido no mundo, porque desvia o homem da realidade. Então o Marx, quando ele faz esse conceito negativo de ideologia, ele já está pegando a crítica de Napoleão. Então Napoleão tornou esse termo pejorativo de ideologia. Agora, essa visão, todo indivíduo tem que ter uma ideologia, é uma visão meio relativista. Por quê? O mundo não é um para cada indivíduo. Nós três aqui podemos até pensar de forma diferente, mas habitamos o mesmo mundo. Verdade. A religião é uma ideologia, não? O catolicismo é uma ideologia. De acordo com o Marx, sim. Agora, o catolicismo, ele se coloca como uma religião revelada. Não como uma ideologia. Sei lá, o que é uma ideologia? Um conjunto de ideias, né? E a religião, ela entrega todas essas ideias. A ideologia, ela pressupõe... Mas uma coisa que você quer seguir e alcançar, né? A ideologia... É uma definição básica. Ideologia é um conjunto de ideias, né? E a religião, ela te entrega todas essas ideias, né? Tipo, quem é Deus, qual a origem da vida, qual o sentido da vida. Eu concordo. Todas essas ideias você vai buscar na ideologia. É que a ideologia, ela é um fenômeno moderno. Na religião, desculpa. A ideologia é um fenômeno moderno. A ideologia, por que a ideologia nasce do Ocidente? Talvez até por uma caricatura da religião. Religião é uma coisa, ideologia é outra. A ideologia, ela não é só um conjunto de ideias. A medicina, o direito também são conjuntos de ideias. Você não pode dizer, isso é ideológico. A ideologia, ela pressupõe uma substituição do mundo como tal pelo mundo como ideia. Entendeu? Você cria, você se aliena. A ideologia, ela é um instrumento de dominação e de alienação. Te afasta da realidade, então. Exatamente. Eu, como católico, eu não posso assumir que a religião afasta da realidade. Pelo contrário. A minha ideia... Só porque o senhor é católico. Mas a minha convicção é que ela me aprofunda no ser. Entendeu? A minha convicção é a convicção de São Paulo Apóstolo, que a fé é um conhecimento. A partir do momento que eu sou católico, eu adiro à luz sobrenatural da fé e se me descortina um nível superior de conhecimento ao da própria razão natural e que confirma, inclusive, o da razão natural. Por exemplo, é como se falar que o catolicismo te leva para a realidade, é como, sei lá, você afastar as outras pessoas do mundo que não são adeptas ao catolicismo. É como falar que um ateu está distante da realidade. Olha, mas ninguém é proibido de virar católico. Não é?
Eu estou dizendo, esse é um caminho. Os fundadores de religião, todos, eles apresentaram a religião que eles fundaram como um caminho de sabedoria. Isso o Buda fez, o Jesus Cristo fez. Né? O Cristo, ele se coloca como alguém que está apresentando uma verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele, diante de Pilatos, ele fala... para isso estou no mundo, para isso nasci, para isso estou no mundo, para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade ouve minha voz. Então, o que se pode fazer é a experiência se ele está falando realmente a verdade ou não. Né? Eu fico um pouco confuso, assim, porque será que talvez essa não seria a maior crítica que Marx tentou fazer de aproximar as pessoas da realidade do marxismo que ele propõe, a ponto de falar assim que a religião é o ópio do povo, né? E se você for olhar historicamente, a maioria das guerras que aconteceram na humanidade foram guerras promovidas pela religião. São pessoas brigando pelo seu Deus ali, né? Pelas suas crenças religiosas. E você fala, pô, será que isso faz tão bem assim para a humanidade? Será que realmente nessa hora a gente não tem que afastar a religião e mostrar que realmente ela está sendo o ópio do povo e falar, ó, isso aqui é a realidade, nós somos seres humanos e nós não devemos brigar por isso? O Marx tinha da realidade um conceito muito baixo, muito reduzido, muito restrito. Agora, a motivação das guerras depende muito da fase em que a humanidade se encontra. O século XX conheceu as guerras mais sangrentas da história e nenhuma delas foi motivada por religião. Talvez alguma no Oriente Médio. O próprio conflito árabe-israelense não dá para dizer que é só religião envolvida ali. Você tem uma disputa de território, uma disputa política. Né? E muitos defendem que é uma guerra religiosa em busca da terra prometida, né? Mas isso, às vezes, é um discurso mais retórico que outro. Existem judeus ortodoxos que são contra o Estado de Israel. Sim. Então você não pode dizer, é uma guerra religiosa. É uma guerra política. A religião, ela é aquilo que de mais elevado o homem pode produzir, porque diz respeito ao ser mais elevado, né? A plenitude do ser, ao ser em plenitude. E, como diziam os romanos, corruptio optimi pessima. Né? A corrupção do ótimo se torna péssima. Agora, a invocação de um motivo religioso nem sempre corresponde aos reais motivos. Então você teve o século XX, você teve a Segunda Guerra Mundial, uma carnificina, ela não teve motivação religiosa. Teve a Primeira Guerra Mundial, também não teve motivação religiosa. Você tinha a França de população católica combatendo a Áustria, que era católica. A Inglaterra, que era protestante, combatendo a Alemanha, que era protestante. Então a religião não importou nada para a Primeira Guerra Mundial. A religião tampouco importou para a Segunda Guerra Mundial. Talvez importou a ideologia, porque o eixo tinha a ideologia nazifascista. E versus comunistas. Você teve a Guerra da Coreia. Nenhuma motivação religiosa, motivação ideológica e geopolítica. Você teve a Guerra do Vietnã. As próprias guerras que os Estados Unidos promoveram no Oriente Médio preferiram invocar a capa da democracia, mas não a da religião. Não eram cruzadas laicas, seculares. Vamos levar a democracia, vamos levar os direitos humanos, que não é um valor religioso. Então, só o século XX que assistiu às piores e mais sangrentas guerras da humanidade, desmente o fato de que a religião é que promoveu as piores guerras. E isso a gente vê ao longo dos séculos. Agora o ser humano, com vontade de brigar, ele vai invocar qualquer pretexto. Né? Agora, uma coisa é certa, por exemplo, compara as obras de arte que a religião produziu com aquelas que o ateísmo produziu. Isso é muito fácil de ver o benefício que esses dois fenômenos sociais, a religião e o ateísmo, produziram para a humanidade. Você teve guerras motivadas pelo ateísmo, né? Porque no século XX assistiu isso também.